hoje, então, celebramos o primeiro domingo do Advento. E o tempo do Advento é o tempo da conversão, o tempo da nossa salvação, na busca da nossa salvação e na segunda vinda de Cristo. E orando nesta liturgia deste final de semana, eu parei exatamente nesta parte onde ele fala, né? 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. E na hora que eu repeti isso para mim mesma, eu mesma me questionei. Seria eu nos dias de hoje, se ele tivesse voltado hoje? Será que eu teria sido levado ou será que eu teria sido deixado? E isso então, o Senhor começou a refletir, me levar à reflexão, né? Daquilo que Ele nos exorta no Evangelho. Ficai atentos. E como é que o Senhor nos pede para ficarmos atentos? Então a gente vai até a segunda leitura, porque o Senhor ele nos deixou tudo pronto, Ele deixou o caminho do paraíso, Ele não só voltou para preparar o nosso lugar no paraíso, como Ele deixou tudo pronto aqui na terra para que nós chegássemos até lá. Ele deixou as palavras, Ele deixou a ordem e Ele deixou os apóstolos para que então nos ensinasse a fazer este caminho. Então nós voltamos na segunda leitura e Paulo então começa a nos exortar, deixar as trevas e caminhar na luz, viver no caminho da luz. E o Senhor então ia me dizendo, será que eu estou no caminho das trevas? Ou será que eu já tenho andado no caminho da luz? Será que se ele viesse hoje, eu, Mayla, e aí cada um reflete consigo, né? Estaria hoje atento e reconheceria os sinais de que ele está chegando, de que ele está aqui? Ou será que ainda estamos distraídos com as coisas mundanas? Estamos ainda distraídos, buscando conforto, buscando as coisas que não nos levam para ele. E aí o Senhor me levou a refletir sobre o nosso nível de consciência nesse lugar. Porque não basta só nós pensarmos e sabermos o caminho, mas o nosso nível de consciência do caminho que nós temos feito até aqui. De acordo com aquilo que Paulo dizia, né? Daquilo que Paulo nos diz. Nós estamos conscientes da nossa conversão? Nós estamos conscientes do caminho que nós estamos fazendo que nos leva a uma conversão? Então ele começava aqui a me perguntar, né? O Senhor me perguntava sobre a dimensão da confissão. Quanto tempo eu tenho me confessado? De quanto em quanto tempo? A nossa dimensão de pecado, porque o pecado é inerente à nossa vontade, o pecado original então nos trouxe a dimensão de pecadores. Será que nós temos criado consciência daquilo que nós estamos vivendo e temos nos confessado com frequência? Será que nós temos tomado consciência das nossas ações, daquilo que estamos fazendo e temos buscado a conversão, a verdadeira conversão através da penitência da confissão, do sacramento da confissão? Ou será que nós temos empurrado com a barriga e dizendo, não, depois eu confesso, outro dia e outra hora e vamos deixando? E se ele voltasse hoje? Qual seria o nosso caminho? Qual seria o nosso destino? Porque a nossa consciência, ela tem se fechado. A nossa consciência, ela tem entrado num lugar de não querer o sofrimento, de querer somente as coisas, em busca de coisas que apaziguam o nosso sofrimento, que nos trazem conforto. E isso vai nos levando a condições de trevas, a condições de pecado. Como está a nossa dimensão de castidade, a busca desenfreada pelo prazer, como desculpas diante do sofrimento que temos vivido? Então, por conta de tudo que eu vivi, eu preciso ter alguns momentos de prazer, da forma que for. A nossa dimensão de gula, quando nós continuamos com as desculpas de não conseguirmos parar de comer, de beber, de buscar as coisas, de que merecemos ter um pouco de conforto, e sempre, ao invés de nós então buscarmos o conforto que é a presença dele dentro do Santíssimo, dentro do Sacrário, nós então vamos enchendo o nosso corpo de
das coisas para preencher esse vazio que só Ele preenche. Estamos virando dependentes e arrumando desculpas e não temos a disposição da verdadeira mudança. Como está a nossa dimensão de ira, a nossa impaciência, a nossa necessidade de controle, a falta de misericórdia com o irmão? E o Senhor me levava a refletir. É muito importante quando nós reconhecemos e vamos até o irmão e nos desculpamos, mas até quando nós vamos viver de desculpas e desculpas, e pedidos de desculpas, se tornando já um hábito? Eu faço e depois eu me desculpo, eu faço e depois eu me desculpo, eu faço e depois me desculpo. Se tornando um hábito de não nos controlarmos, de não controlarmos aquilo que nos impulsiona para a ira. A nossa falta de comprometimento com Deus, né? Com o que nos é pedido como filhos de Deus, com a nossa igreja, seguir os mandamentos, né? Como está a nossa dimensão de oração, o nosso ser esposo, o nosso ser esposa, o nosso ser pai, o nosso ser mãe, o nosso ser filhos, né? Diante do nosso lugar, das responsabilidades que nós temos, e quantas vezes nós vamos empurrando com a barriga porque nós não temos a dimensão de querer sentar, conversar, olhar nos olhos. E o Senhor ia me dizendo que nós precisamos ficar atento com as nossas posturas, porque são posturas que de fato nos afastam dele. Porque o Senhor, Ele sonhou conosco, Ele sonhou com tudo aquilo que somos, Ele sonhou com a nossa vocação, Ele sonhou conosco. E quando nós vamos então deixando o pecado entrar em nós, quando nós vamos então vivendo nessa dimensão de trevas, nós vamos nos perdendo. Nós vamos fazendo dessas coisas verdadeiras idolatrias que vão comandando o nosso ser. Não, porque eu não consigo controlar minha mente, porque eu não consigo controlar meu corpo, porque eu não consigo me controlar. E nós vamos então vivendo de verdade a verdadeira dimensão de trevas, vivendo na escuridão, onde nós não deixamos Ele vir e dar a luz, de nós falarmos, não, eu não vou controlar a minha ira, não vou comer, eu já comi o suficiente, me basta. Não, eu não preciso desse tipo de prazer, não preciso me saciar, eu preciso olhar o irmão com misericórdia e ter misericórdia dele. E a nossa vida cotidiana, então, as nossas posturas, o Senhor me levava a refletir, qual tem sido o seu nível de consciência diante de um verdadeiro caminho de conversão? E Ele me dizia que o tempo do advento, ele é um tempo de preparação, mas é como se nós já tivéssemos nos acostumados. Todo ano, então, começa o advento e é tempo de conversão. E aí Ele me dizia, vai de novo até a ceia do dia 24, dia 25 e depois acaba? É um tempo de conversão onde a gente se propõe a viver um tempo de conversão aqui da primeira semana, né, última semana de novembro, até ali 25 de dezembro e depois termina. Até quando nós vamos ficar vivendo de tempo de advento a tempo de advento? E não vamos de fato tomar consciência da nossa conversão cotidiana, da nossa conversão diária. Porque se de fato Ele chegasse hoje, onde é que nós estaríamos? Nós estaríamos atentos e perceberíamos a presença dEle e iríamos com Ele? Ou estaríamos distraídos a ponto de sermos deixados? E o irmão que está do nosso lado ir e nós ficarmos? O tempo de conversão é agora. E o Senhor me trazia também que a primeira vela que nós acendemos, Ele me levou a pesquisar, né? E a primeira vela que nós acendemos, então, no tempo do advento, é a vela da esperança. Papa Francisco, ele disse no Ângelus de 2015, a menor das virtudes, mas a mais forte. Porque a esperança, automaticamente, ela nos leva para a fé. A esperança de que Ele virá, a esperança de que eu posso sim, como na condição de filho, na condição de filha, ter uma verdadeira conversão, de deixar os meus vícios, de deixar tudo aquilo que eu acho que eu não consigo viver sem. A esperança, ela nos move, a esperança nos leva de fato a um verdadeiro caminho de conversão. Noé teve esperança. E da mesma forma, hoje nós celebramos Santo André Apóstolo, irmão de Pedro. Hoje também é festa de Santo André, e o Senhor me levava a refletir, né? Santo André é aquele que, apóstolo André é aquele que foi seguidor de João Batista, então ele ouvia falar do Messias, e ele foi o primeiro a ser chamado.
Foi ele que levou Pedro a seguir Jesus. E eu ouso dizer, André tinha esperança. Diante de tudo aquilo que João Batista pregava, diante de tudo aquilo que João Batista dizia, André, ele viveu um verdadeiro caminho de conversão. E quando ele viu o Messias, ele reconheceu quem era o Messias e deu esperança a Pedro. E Pedro hoje então perpetua até hoje, até nos dias de hoje, como líder da nossa igreja. Até onde nos leva a nossa esperança? A esperança de uma verdadeira conversão, a esperança de olhar e tomar a postura e se decidir: preciso viver um verdadeiro caminho de conversão. Não é só mais um tempo da igreja, não é só mais um tempo até o Natal. É de fato o início onde eu preciso tomar consciência daquilo que eu estou fazendo com a minha vida, do caminho que eu quero seguir, do fim último que eu quero seguir. É tempo de nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, como nos exorta Paulo, de ser da luz, de ter o rosto de Cristo, de ser a sua imagem no mundo, seguir os seus mandamentos, o seu exemplo. E o Salmo então vem nos dizer hoje, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que de fato isso adentre no nosso coração. Nos dois sentidos, nas duas formas. De fato, sonhando com o paraíso, de um dia mesmo estarmos na casa do Senhor. Porque não há outro lugar, não há outro fim que senão a nossa conversão para nos levar de fato à casa dele. Mas também de ser já aqui na terra dele, com ele, para ele. E para finalizar, quando eu fui escrevendo tudo isso e o Senhor foi me inspirando a escrever tudo isso, eu disse, nossa, é muito parecido com a outra reflexão que eu fiz. E o Senhor me dizia, pois é simples. Eu passo o ano todo dizendo quase praticamente a mesma coisa para vocês, mas ainda nos é difícil. A misericórdia dele, o amor dele prepara todo ano um tempo específico para nos fazer viver, para nos dar uma nova chance. Bastava a cruz. Bastava a nova chance da cruz. Mas ele ainda quis preparar um novo tempo, todo final de ano, para nos dar mais uma chance do recomeço. E mais uma vez nós nos colocamos exatamente nesse mesmo lugar. Aonde é que eu estou? O quanto ainda falta para a minha verdadeira conversão? O quanto ainda nos é difícil viver? Então, como diria o nosso pai fundador, acho que nós já entendemos. Então, que nós possamos rezar um pouco, nós possamos fechar os nossos olhos. E nesse dia, assim como o Senhor me levou ontem a refletir sobre isso, que nós possamos adentrar mesmo no nosso coração, na nossa consciência, e pensar, se o Senhor estivesse aqui hoje, se Ele voltasse hoje, eu ficaria ou eu seria levado? Aonde é que está a nossa consciência? Qual é o nível de consciência diante da nossa conversão? Nós ainda arrumamos desculpas para não viver aquilo que nos é pedido? Ou será que nós já estamos dispostos a ser dele, a viver com ele e para ele? Ele está chegando, ele está voltando, é um novo tempo. Nessas 2 primeiras semanas nós nos preparamos para a segunda vinda dele, as 2 últimas semanas para celebrarmos o Natal, relembrarmos o seu nascimento, e quando ele chegar, como nós estaremos? Ainda arrumando desculpas? Ou será que já estaremos dispostos a viver uma verdadeira conversão? Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo
a sua recompensa, ele virá.